Graça e paz, querido. Quero deixar uma meditação que se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 2, versos de 1 a 4. O texto bíblico diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Ninguém, pois, que milita, se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Amém? Queridos, o que nós encontramos aqui nesse texto é uma carta que foi escrita e endereçada ao jovem pastor Timóteo. Nela está contida palavras de exortação, ânimo e de experiência do apóstolo Paulo a este jovem pastor. E alguns ensinamentos estão aqui implícitos para mim e para você. E o primeiro ensinamento que eu consigo perceber nesta carta é que as pessoas que são desembaraçadas são aquelas que fundamentam a sua força no favor divino. Paulo diz para Timóteo: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo. Então eu vejo aqui Paulo fundamentando a sua força na graça que há em Cristo. E em fazer isso, ele transmite esse conhecimento, esse ensinamento ao jovem pastor Timóteo. Ele está dizendo para Timóteo o seguinte: não fundamente suas forças naquilo que você tem, naquilo que o seu dinheiro pode comprar. Não fundamente suas forças no seu conhecimento, não fundamente sua força nas suas estratégias, fundamente as suas forças na graça que há em Cristo Jesus. Queridos, porque quando nós olhamos para a graça que há em Cristo Jesus, isto é, o favor de Cristo sobre nós imerecido, aí sim nós devemos pensar o seguinte: para uma batalha, para uma guerra, para uma vida ao lado de Cristo, de forma que o agrade, nós precisamos fundamentar a nossa força em Cristo, somente em Cristo. Esse texto me faz lembrar de Davi quando vai enfrentar Golias. Uma armadura é lhe apresentada, porém Davi diz o seguinte: eu não tenho condição de vestir isso vai me atrapalhar. Em outras palavras, Davi está dizendo: essas coisas que o mundo oferece para uma guerra não me são úteis. E ele diz o seguinte: tu vens a mim com pedras, tu vens a mim com paus, tu vens a mim na tua força, contudo eu vou a ti na força do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Fundamente suas forças na graça que há em Cristo Jesus. Está fraco, está desanimado, está querendo desistir, fundamente suas forças na graça que há em Cristo Jesus. Mas os desembaraçados também são aqueles que, após se tornarem discípulos, identificam e formam discipuladores. No verso 2 ele diz: Timóteo, o que você testemunhou enquanto caminhava comigo, isto é, o que você ouviu, o que você viu, o que você aprendeu, transmite a homens fiéis, idôneos, que sejam capazes de transmitir a outros. Paulo aqui está ensinando o princípio da rede de discípulos que formam discípulos. Ele diz: olha, Timóteo, você que viu tudo isso, aprendeu tudo isso, se tornou discípulo, agora forme outros que sejam capazes de formar outros que formam outros. Em outras palavras, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte: que aqueles que são desembaraçados não apenas se tornam discípulos de Cristo, mas formam discípulos que se tornam discipuladores. Esse é um segundo princípio dos desembaraçados na obra e no serviço do Senhor, que nós encontramos aqui nesse texto. Mas há ainda uma terceira lição. E essa terceira lição diz o seguinte: os desembaraçados entendem que o privilégio de pertencer a um exército não se fundamenta apenas em glórias. No verso 3 ele diz: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Uma outra coisa que nós precisamos entender como discípulos de Cristo é que pertencer a este exército de Cristo, ter o privilégio de dizer eu sou um soldado do exército de Cristo, isso precisa dizer para mim uma outra coisa: que eu não estou apenas
nesse exército por causa das glórias. Porque quando os problemas e as dificuldades vierem, eu estou indo embora, eu não quero mais esse exército. Muito pelo contrário, um exército que é reconhecido por suas glórias, esse exército que é reconhecido por suas glórias certamente batalhou e lutou e sofreu as aflições de um campo de batalha. Por isso, todo exército glorioso vive momentos de batalha, vive momentos de sofrimento, de aflições no campo de guerra, vive o momento de ver perder amigos, perder guerreiros, ver pessoas sofrerem, mas ele não se permite se levar por esses problemas e essas dificuldades. Por isso, em nome de Cristo Jesus, sofre, pois, as aflições como bom soldado de Cristo. Mas, em último lugar, os desembaraçados são aqueles que não se distraem com atividades que permeiam a sua missão. Nós não vemos, pelo menos em ficção, porque provavelmente eu não esteja falando com ninguém que esteve no campo de guerra, mas nós não vemos em filmes um exército que está envolvido numa batalha, numa guerra, pessoas sendo embaraçadas, envolvidas, distraídas com coisas que permeiam a sua missão enquanto fazem parte daquele exército. Os bons soldados, não. Talvez você esteja pensando, sim, eu já vi num determinado filme, numa determinada série, um soldado que se envolveu com coisas que permeavam a sua missão. Esse é o mau soldado. Mas o bom soldado de Cristo, ele não se envolve, ele não se embaraça. E essa palavra embaraço lembra emaranhado, enrolado, e às vezes a gente se enrola com coisas que estão permeando a nossa missão no reino de Cristo. Que você possa refletir sobre essas coisas e que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Graça e paz. Amém.